Olá, tudo bem? Eu sou a professora Irene, vocês me conhecem. Eu sou coordenadora de matemática e sou professora de matemática dos terceiros do ensino médio. Como o professor Marcos está de licença prêmio nesse mês, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo, tá? A minha proposta para essa semana é a gente trabalhar com a página 93 do livro, Feixe de retas paralelas e o teorema de Tales. Então, o professor Marcos deixou para vocês algumas tarefas, pediu que vocês fizessem a leitura dessas páginas, né, e resolvessem os exercícios. E também sugeriu que vocês assistissem alguns vídeos que ele postou o link do YouTube. Mas eu achei interessante trazer um resumo das páginas do livro de vocês, tá? E conversar com vocês sobre tudo isso. Então, vamos lá. Então, duas ou mais retas de um mesmo plano formam um feixe de retas paralelas. Quando tomadas duas a duas, são sempre paralelas. Então, a reta R e a reta S são paralelas, a reta R é paralela da reta T, a reta R é paralela da reta T também. Então, R paralela de S, S de T, R de T, ok? Nós podemos dizer também que R é paralela a S, que é paralela a T. Então, aqui nós temos um feixe com apenas 3 retas, mas tudo que a gente vai fazer aqui pode ser ampliado para o número de retas que vocês queiram no feixe, tá ok? Se uma reta intersecta uma dessas retas do feixe, ela é chamada de transversal. Então, olha, eu tenho aqui um feixe com 4 retas paralelas, A, B, C e D, e a reta T, que ela está cortando essas retas transversalmente, tá? Ela pode ser transversal formando ângulo aqui maior que 90 graus, menor que 90 graus, ou até pode ser uma reta perpendicular a elas formando ângulo de 90 graus, tá? Isso vai estar surgindo aí nos exercícios. Nós vamos ver primeiro, o primeiro caso, tá? Das propriedades que essa reta transversal possui com as retas que são paralelas. Então, nós temos aí, em primeiro momento, ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, eu tenho, quando eu traço a reta transversal, ela forma com o eixo, com a reta R, 4 ângulos, e com a reta S também 4 ângulos. E esses ângulos, observem, o ângulo A e o ângulo D, olha, são opostos pelo vértice. E o ângulo F e o ângulo H também, aqui embaixo. E nós temos também que o ângulo A e o ângulo C são opostos pelo vértice, e que o ângulo E e o ângulo G também, ok? Então, nós temos 4 pares, ó, 1 par, 2, 3 e 4. 4 pares de ângulos opostos pelo vértice. Eu leio que o ângulo D é congruente, esse símbolo é de congruente, ao ângulo B, tá ok? Então, o ângulo D é congruente ao ângulo B. Mas eu posso dizer também que a medida do ângulo D, observe que eu tirei o chapeuzinho do D, é igual à medida do ângulo B, tá? Então, cuidado com esse símbolo. O símbolo com 3 risquinhos é de congruente. Eu nunca digo que uma figura é igual à outra, tá? Eu posso dizer que a medida de um segmento é igual à medida do outro segmento, que a medida de um ângulo é igual à medida do outro ângulo. Agora, se eu me refiro a objetos geométricos, eu vou usar que sejam iguais, tá? Eu digo que tenham medidas iguais, eu digo que eles são congruentes. E nós temos ainda, podemos afirmar que o ângulo F, então, é congruente ao ângulo H, que o ângulo A é congruente ao ângulo C e que o ângulo E é congruente ao ângulo G. Então, olha, é importante que vocês anotem esses nomes, tá? Porque a gente vai ter vários nomes agora novos aí e eles vão ser cobrados de vocês futuramente. A segunda propriedade são ângulos correspondentes, né? Então, o mesmo feixe de retas, os mesmos ângulos, eu digo que são correspondentes o ângulo A e o ângulo E, ok? Se vocês desenharem num papel essas duas retas, traçarem a transversal e vocês recortarem aqui, olha, e sobrepor uma folha a outra, vocês vão ver que esses ângulos que se formaram aqui
são exatamente os mesmos que se formaram aqui, tá? Então, ó, correspondente, eles estão do mesmo lado, ó, estão do lado esquerdo da reta T, acima da reta R e acima da reta E, o ângulo A e o ângulo E. E nós temos ainda, olha, abaixo da reta R e abaixo da reta S, à direita de T, dois ângulos que também são correspondentes. E nós temos ainda aqui abaixo da reta R e abaixo da reta S do lado esquerdo, mais dois ângulos que são correspondentes, e temos também o ângulo B e o ângulo F, que também são correspondentes. E nós dizemos, então, que o ângulo A e o ângulo E são congruentes. O ângulo C é congruente ao ângulo G, o ângulo B é congruente ao ângulo D, né, aqui, e o ângulo F é congruente ao ângulo H, ok? Tem um errinho aqui, não é G não, perdão, tá? É H. Mas vocês corrigem aí para mim, por favor, tá? Obrigada. Vamos lá. Mais um caso, ângulos alternos internos. Olha aqui, ângulos alternos internos. O ângulo D e o ângulo F, o ângulo D e o ângulo F, eles estão dentro, olha, da reta. Eles são internos à reta R e à reta S. E um está de um lado, o outro do outro. Eles são ditos alternos internos. E eles também possuem a mesma medida, tá? E nós temos ainda o ângulo C e o ângulo E, que também são alternos internos, olha. Um do lado direito, o outro do esquerdo, e os dois estão dentro, entre a reta R e a reta S. Então, são os ângulos alternos internos, que também são ditos congruentes. Ângulo D é congruente ao ângulo F, ângulo C é congruente ao ângulo E. E ainda nós temos os alternos externos. Agora, os alternos externos, observem a reta R e a reta S, ela possui dois ângulos fora e aqui dois ângulos fora de S, né? Ó, o ângulo A e o ângulo G, eles são alternos externos, estão fora das paralelas e um de cada lado da reta transversal. E temos ainda o ângulo B e o ângulo H, olha aqui em azulzinho. E esses ângulos também são congruentes. O ângulo A é congruente ao ângulo G e o ângulo B é congruente ao ângulo H. Mais um caso, ângulos colaterais internos. Então, colaterais do mesmo lado, internos que eles estão entre as duas paralelas. Então, nós temos aqui um caso, olha, que é o ângulo C e o ângulo F. Mas observem agora que eles são bem diferentes um do outro, né? Eles não são congruentes, mas eles possuem uma propriedade aí também, tá? Ó, o ângulo E e o ângulo D também são alternos internos. E qual é a propriedade que eles possuem? Observem que o ângulo D, ele é congruente ao ângulo H. Então, o ângulo E e o ângulo H formam um ângulo que a gente chama de ângulo raso, que é um ângulo que mede 180 graus. Então, olha, o ângulo C mais o ângulo F, que são colaterais internos, somam 180 graus. E a medida de D mais a medida de E é igual a 180 graus também. Observem que aqui a gente não usou notação de ângulo. Eu estou pensando em medida de C mais medida de F. Medida de D mais medida de E. Tá ok? E nós temos ainda os colaterais externos, né? Então, os colaterais externos estão aqui, ó. Fora de R para cima, fora de S para baixo. Eles estão do mesmo lado. E observem também que eles se completam, o ângulo D é congruente ao ângulo H, então a soma dos dois vai ser também 180 graus. E a mesma coisa acontece com o ângulo B e G, que também são colaterais externos. Então, a soma das medidas desses ângulos é 180 graus. Então, nós vimos que os ângulos opostos pelo vértice, os alternos internos, os alternos externos, tá? E os correspondentes têm a mesma medida. E os colaterais externos e os colaterais internos somam 180 graus. Ok? Bem,
Aqui nós vamos continuar com o estudo com as propriedades de um feixe de retas paralelas, tá? Só que agora, ao invés de traçar apenas uma reta paralela, a gente vai traçar duas, ok? E observem que a menina aqui, a Ana, ela traçou uma reta S e a medida, a distância do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C e do ponto C até o ponto D é a mesma. Da reta A, da reta B, C e D, que são paralelas, certo? Então, a Ana traçou uma outra reta, que também é transversal, tá? Não é necessariamente paralela à reta S, certo? Agora, o que essa reta determinou? Segmentos, ó, EF, FG, GH, também com a mesma medida. Então, nós temos aqui uma relação de proporção. Proporção foi o conteúdo que vocês trabalharam anteriormente. Eu digo que o segmento AB está para o segmento BC na mesma proporção, na mesma razão e proporção que o segmento EF está para o segmento FG, né? E essa proporção é 1. Essa razão é 1, perdão. Ó, 1/4 está para 1/4, a medida 1/4 está para a medida 1/4, 1/4, desculpa, 1,4, 1/4 não. 1,4 dividido por 1,4 é 1. E 1,5 dividido por 1,5 também é 1, tá ok? Aí o autor sugere que vocês façam, tá, uma investigação, que vocês peguem um papel, né, tracem retas paralelas, tracem retas transversais e verifiquem as medidas. Seria uma atividade bem interessante para a gente fazer em sala de aula. Infelizmente, a gente não tem como estar junto, né, para desenvolver essa atividade em sala, para poder discutir as conjecturas que vocês forem aí tendo, mas a ideia na semana que vem eu trazer resolução de alguns exercícios e discutir com vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? E qual seria a conclusão que a gente chegaria dessa atividade? Se um feixe de retas paralelas determina segmentos de reta congruentes sobre uma transversal, então ele também determina segmentos de retas congruentes sobre qualquer outra reta transversal, tá? Então eu vou voltar lá. Se eu tenho segmentos congruentes aqui, essa distância é a mesma, tá? Sobre uma reta transversal, qualquer reta transversal que eu trace aqui, eu vou ter segmentos congruentes também, segmentos de mesma medida, tá ok? E nós vamos, né, a gente está discutindo tudo isso para poder discutir o teorema de Tales, que é um teorema bastante importante na matemática, a gente vai usar muito esse teorema. Vimos o que ocorre quando um feixe de retas paralelas divide uma reta transversal em segmentos de retas congruentes, né? Mas o que vai acontecer se essas distâncias entre as retas forem diferentes? Então, nós vamos considerar aqui um feixe de retas, tá? Paralelas, cortadas por duas transversais. A reta T, ela foi dividida, ela possui o ponto A, o ponto B e o ponto C, e aqui a distância de A até B é x e a distância de B até C é 3x. E na reta U, eu tenho os pontos E, F, G, que são a intersecção com essas retas que são paralelas. A distância de E até F é y, e a distância de F até G é 3y. A razão de AB para BC, ó, a B está para BC, certo? Assim como x está para 3x. E simplificando, x dividido por x dá 1, a razão aqui é de 1/3. E na reta U, EF está para FG, assim como y está para 3y, ok? E a proporção também é de 1/3. Então, a propriedade aqui também vai ser válida. Então, nós podemos dizer que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento EF está para o segmento FG. O que pode ser um problema na hora de trabalhar com Tales? Que os alunos invertam as situações, invertam as coisas. Então, cuidado. Se eu peguei aqui o pequenininho AB,
e depois eu peguei o grandão, quando eu for trabalhar aqui, eu tenho que pegar primeiro o pequenininho, depois o grandão, tá? Eu nunca posso pegar o segmento AB, aqui BC, depois vir aqui CF, depois FE. Não posso. Eu não posso cruzar. Se eu peguei o pequeno e o grande, na outra eu vou pegar o pequeno e o grande. E aí não vai ter erro. Então, a propriedade é um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos de reta proporcionais, ok? E o livro apresenta na página 99 um exercício resolvido que é uma aplicação do Teorema de Tales. Então ele está no desenho, né, 3 terrenos 1, 2 e 3, e quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2, aqui, deverá fechar com a Rua das Rosas. Então, eu tenho aqui o terreno 2, eu tenho uma medida aqui que é desconhecida, e ele diz para mim que a medida aqui é de 20 metros, que a medida aqui é de 15 e a medida aqui é de 24. Então, nós vamos traçar essas retas que são paralelas, observem aqui, ó, as retas que estão aqui verticais, elas estão aqui horizontais, certo? E a reta que está aqui da Rua das Margaridas é a reta T, e a reta que está aqui da Rua das Rosas é a reta U. Essa medida 24 eu conheço, essa medida 15 eu conheço. Não existe não respeitaram muito a unidade de medida aqui, tá? Tá um pouquinho desproporcional. Mas o que importa é a ideia. E aqui o eixo, esse pedacinho que eu desconheço eu chamei de X, e esse outro pedacinho é 20, tá? Então, eu vou aplicar o Teorema de Tales, que ele diz que essa medida X está para essa medida 20, tá? Assim como essa medida 24 está para o 15. Então, observe, eu peguei aqui em cima primeiro, depois embaixo, do outro lado. Em cima, depois embaixo. Tá ok? Multiplicando em cruz, a igualdade x vezes 15 e 20 vezes 24. Nós vamos ter 15x e aqui 20 vezes 24. 20 vezes 24 é 480. O 15 está multiplicando, saiu daqui, passou para cá dividindo, tá? É uma técnica para resolução de equação, certo? E fazendo a divisão, 480 por 15, x vale 32. Então, ele vai precisar, né, construir um muro que tenha 32 metros de comprimento, ok? E o exercício resolvido da página 99 traz também uma ampliação dessa atividade, tá? Ele traz uma outra variação aí, ele dá um desenho para a gente, em que eu tenho 3 retas paralelas, observe, 2 transversais. Ele diz que esse pedacinho aqui é x, que tudo isso, olha, é 12, tá? E me dá o pedacinho aqui 5 e o pedacinho aqui 3. Ele quer saber quem é x. O que eu posso fazer? Observem que esse 5 está para esse x, assim como tudo que está aqui, ó, toda a distância, que é 5 mais 3, está para tudo aqui de baixo, que é 12. Multiplico em cruz isso, tá? Não, desculpa, primeiro eu somei, 5 mais 3 deu 8, multiplicando em cruz, x vezes 8, 8x, 5 vezes 12, 60, x é 60 dividido por 8, que é 7,5. Eu resolvi desse jeito e o autor apresentou uma outra solução aí para vocês, tá? Que eu trouxe aqui para a gente discutir. Olha só, ele começou dizendo que tudo está para x, ó, tudo de baixo está para esse pedacinho que é x, assim como tudo aqui de cima está para 5, que é o mesmo pedacinho que corresponde ao x, olha. Multiplicou em cruz isso, 5 mais 3 é 8 vezes x, 8x, 12 vezes 5, 60, e a divisão é 7,5, tá? Então, eu tenho várias formas de resolver, de pensar nessas proporções. Eu poderia ter partido, né, também daqui de cima aqui para baixo, tá? Eu poderia, desculpa, de baixo para cima, x está para 5, assim como 12 está para 8. Tem várias formas de resolver.
vou repetir, é importante vocês respeitarem uma ordem aí para vocês não se perderem, tá bem? E o professor Marcos sugeriu que vocês resolvam os exercícios da página 100. Então, eu trouxe aqui os exercícios, enumerei todos eles, ok? Qual é a minha sugestão? Copia esse enunciado, desenha esse feixe de retas com essas transversais no caderno de vocês, resolva essa equação A. Depois resolvam o que vai surgir aqui na B, tá? Aí o exercício 42, ele também fala que é para ser um trabalho em grupo, né? Só que resolvam sozinhos. Na semana que vem eu vou trazer a resolução para vocês e vocês vão poder conferir se vocês fizeram certinho, tá? Então aqui, ó, na letra A, letra B, a letra C e a letra D. Copia A no caderno, resolve. Copia B no caderno, resolve. Copia C. Vamos deixar o caderno organizado. Eu sempre falo para os meus alunos que o primeiro passo para a gente poder entender, aprender matemática, né? É claro que eu preciso entender para eu poder aprender, mas o caderno organizado. Se eu tenho um caderno organizado, fica muito mais fácil de entender tudo isso que a gente está discutindo, daí o que vem pela frente. E o exercício 44 aí também, tá? Ele pede para vocês desenharem aí essas retas paralelas cortadas por transversais e, a partir de algumas discussões, tá? Responder qual dessas afirmativas é correta, tá? Semana que vem eu discuto isso tudo com vocês. Nós vamos ficar por aqui, né? Nossa aula acabou. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e até.